A gente está acostumado já, né? Há algum tempo que o calendário vem ficando mais apertado, mas a gente tem que enaltecer a oportunidade de estar empregado, de estar num clube como o Atlético Goianiense, de estar disputando as competições que a gente vai estar disputando, não ficar arrumando desculpa nem reclamações de tempo. Futebol é assim, é muito rápido, tu tem que acelerar os processos, foi o que a gente fez. É o ideal? Não sei, é difícil responder. Claro que a gente queria ter um tempo maior de preparação, mas é o período que a gente tem. Vamos enfrentar um adversário que está mais que o dobro de tempo treinando do que a gente, mais de um mês treinando já, mas faz parte do processo. Os nossos jogadores, por outro lado, fizeram muito mais jogos durante a temporada. É isso que a gente acredita, principalmente no profissionalismo que eles têm, né, de se representar como se representaram, no nível físico muito bom. Claro que, taticamente, o entrosamento, a nossa equipe aí praticamente para o jogo de amanhã vai ter, talvez, 7, 8 estreias, né, de jogadores que estão chegando no clube. Não é fácil, em 14 dias, sem nenhum amistoso que a gente não fez, mas a gente vem se preparando todos os dias, muitos períodos aí, 2 períodos. Falei para os atletas que a pré-temporada ela não terminou ainda. Amanhã, só hoje a gente baixou a carga. Ontem a carga foi a nível de pré-temporada. Amanhã nós temos um jogo e logo depois a pré-temporada ela retoma dentro do que é possível, né? Porque na quinta-feira a gente já tem outro jogo, mas a gente precisa continuar condicionando esses atletas e entrosando. Mas eu acredito que a gente está preparado, vai ter muita dificuldade, por isso que desde já eu já conto com o apoio do torcedor, porque nessa estreia dentro da nossa casa, se o torcedor nos ajudar, e eu tenho certeza que quem for vai nos ajudar, ele vai ser muito importante para ajudar nessa vitória na nossa estreia. Bom dia, Lacerda. Você mesmo comentou agora, até pegando o gancho que seria justamente, eu traria isso na minha pergunta, cerca de 7, 8 novos jogadores em relação aos que terminaram a última temporada. Como que tem sido para você justamente para trazer esses jogadores, né, para esse ambiente aqui do Atlético que acabaram de chegar, o quanto isso interfere de alguma forma no seu trabalho e como você vem avaliando essa adaptação desses novos reforços? Primeiro que interfere de uma forma positiva no meu trabalho. Tem os dois lados. É bom tu ter continuidade, né? Tu manter base, tu manter um time muito tempo. Agora, eu vejo que para tu manter base de time, tu tem que ter sucesso, tu tem que ter êxito, tu tem que ter conquista. O Atlético, infelizmente, no ano de 2025 não teve conquista, título, seja a nível de brasileiro, né? Porque isso sim te credencia. Eu vejo assim, se o Atlético tivesse uma conquista de acesso, de título expressivo, e tu não ter uma sequência de equipe, aí eu acho que está errado. Mas quando tu não teve o sucesso como a gente não teve no ano passado, a reformulação é natural. E para mim é bom porque trabalho com novos profissionais, conheço novos jogadores, assim como quando eu chego num clube, trabalho com outros profissionais, né, da casa. Então, dessa forma, eu vejo ela como positiva. Essa integração, eu vejo ela como uma forma natural, né? Porque os atletas eles circulam muito, né? Um dia o cara está jogando em Porto, caso do Jader, por exemplo, um tempo ele estava, né, jogando em tal time, jogou fora do país, jogou no Cuiabá, começou no Atlético Paranaense, agora está no Atlético Goianiense. O jogador já está habituado a isso. Claro que cada clube, eu costumo dizer, tem os seus modus operantes, né? Determinações, regulamento, forma de treinamento, conduta, né? Então, assim, isso a gente vai passando no dia a dia. O Atlético é um clube que tem muita... Essa parte de comunicação, ela funciona muito aqui dentro, então, muitas vezes, não é só o Lacerda que está aqui, é o presidente, o Adson, é o Murtosa, é o Cota. Então, a gente consegue ter essa comunicação com os atletas muito importante. Eu, por ter sido ex-atleta e conhecedor, tipo assim, conhecedor de já ter estado lá dentro, né? Saber da dificuldade que tem, por exemplo, uma estreia num clube que tem pressão, porque o Atlético tem, né, da torcida, da imprensa, da diretoria, eu tento passar isso para os atletas. Porque eu gosto que o atleta saiba que ele está jogando num clube com pressão. Porque eu já trabalhei em clube que não tem pressão e é terrível. Eu não me vejo, eu sinceramente, claro que às vezes a gente se estressa aqui na coletiva, às vezes dá uma resposta não tão legal, e aí tu chega em casa, tu reassiste a coletiva e, pô, por que eu falei dessa forma? O repórter nem perguntou, mas é porque é pressão, às vezes tu não gosta de tomar uma pressão do diretor, mas eu não me vejo trabalhando num clube que não tenha pressão, né? Então, assim, eu pela minha experiência
eu tento passar isso para os atletas, de como que é o clube, como que funciona, a pressão, a cobrança, como que o torcedor reage dentro de casa quando o time está bem, como o torcedor reage quando o time está mal. Então, principalmente com esses atletas novos, eu tive conversas individuais. Hoje eu acabei de ter uma conversa com 3 atletas ali, que são atletas que vão estrear amanhã, né? Falar um pouco mais do Atlético, eles já conhecem. Hoje o jogador, além de chegar bem condicionado, ele também estuda muito o clube. Isso é uma coisa muito legal. Às vezes me incomoda, assim, sabe? Tu vê comentários assim de torcedor, de pessoas, o jogador ele é mercenário, o jogador ele só quer o dinheiro. Gente, mas todo mundo precisa do dinheiro. Né? Então o jogador. Só que eu vejo como o jogador evolui. Hoje tu chega, se tu chamar um jogador aqui, tu perguntar alguma coisa da história do Atlético, talvez não todos, eles sabem. Eles sabem quando o Atlético jogou Sul-Americano, eles sabem quando o Atlético estava na Série A. Ele sabe muito da história, ele sabe de jogadores que passaram aqui. Então isso é muito legal ver o quanto os jogadores se profissionalizaram nessa parte. Bom dia, Lacerda. Igor Oliveira, Rádio CBN. Anápolis pela frente, hein? Boas lembranças, mas como você disse... Boas e ruins, né? Mas como você disse, muita coisa mudou aqui, coisas também mudaram lá. O que você espera desse Anápolis logo agora na estreia do Goianão? Bom dia. Primeiro eu espero muita dificuldade, por vários motivos. E eu vou começar falando do adversário porque é o meu perfil, respeitar sempre o adversário, né? Não, que nem eu sempre falo, né? Não é só os 3 que tem aqui. A prova é o nosso adversário, que ano passado foi finalista. E eu começo pelo adversário porque é um clube tradicional, representante do estado na Série C. Tem o professor Ângelo, que dispensa comentários, um cara com vasta experiência, talvez mais experiência, com certeza mais do que eu, dentro de comissões técnicas. É um cara que ano passado, com um orçamento muito mais abaixo do que os 3 da capital, chegou na final, né? Não tenho dúvida, ele teve uma reformulação, tem alguns remanescentes do ano passado, o Paulinho, né, outros jogadores estão lá, jogadores identificados com o clube, retorno de outros, como o Gonzalo, centroavante, conhecedor do estado, conhecedor do futebol goiano, a qualidade do adversário de ser um clube de Série C, aí o nosso problema, o pouco tempo de preparação, a perna pesada da pré-temporada, o entrosamento, então assim, são diversos fatores que me traz muito respeito ao adversário. Então, assim, vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, mas eu tenho muita clareza que os poucos dias de treino que a gente teve, vamos dizer assim, o Anápolis hoje tem 3 vezes mais dias do que nós de preparação, o triplo de preparação de tempo, né, do que a gente. Mas eu não posso achar isso como desculpa. Eu tenho que preparar a equipe, preparei a equipe da melhor maneira possível que eu e a comissão técnica entendemos. Vamos botar um time com a característica do Atlético, jogar para frente, de ser um time incisivo. Claro, em alguns momentos na Série B a gente conseguiu ser pressionante os 90 minutos jogando dentro do Ascioli. Posso citar vários casos de jogos que a gente foi aqui, Atlético, Paranaense, Avaí, América, a gente não vai conseguir ser. E aí o torcedor vai ter que entender que a gente não consegue ser pressionante o tempo inteiro, porque a cabeça quer fazer e a perna não obedece. Então, por isso, até a forma de marcar. Né? A gente tem amanhã para amanhã, dentro de uma estratégia, talvez 3 formas de marcar o Anápolis. Né? Por quê? Porque eu tenho que ir conforme a perna do atleta está correspondendo. Né? Então, mas assim, sei que a dificuldade é grande, respeito muito o adversário, respeito muito o professor Ângelo, pela história que ele tem dentro do Anápolis, tanto que ele saiu e retornou, prova que ele fazia um bom trabalho, porque ninguém retorna para um clube se não faz bom trabalho, mas a gente espera fazer um grande jogo, começar com o pé direito e presentear o nosso torcedor com uma vitória. Boa tarde, Lacerda, bom dia, né? E é isso, né? Você encerrou o Goianão do ano passado contra o Anápolis por uma outra equipe, conquistou o título e agora começa esse novo desafio de buscar para você o bicampeonato, para o Atlético aí também, esse título, né? Que é o clube que mais venceu nos últimos anos. Como que é de novo, então, encarar esse adversário agora por uma nova equipe que você já conhece bem, porque já esteve na Série B? Bom dia, Rafael. A pergunta é muito boa, porque eu recebi várias perguntas, e a tua pergunta ela foi diferente, e eu prefiro dessa forma, porque eu recebi várias perguntas. Você sente uma responsabilidade maior por você ser o atual campeão goiano? Aí eu já não gostava da pergunta, por quê? Porque não foi o Lacerda que foi campeão goiano. Eu fiz parte de um grupo, né? Porque ninguém conquista nada sozinho. Primeiro que o principal responsável pelo título é o jogador.
Eu brinco não, né? Eu sempre falo muito para os atletas que nos clubes assim tem as fotos, né, dos títulos. Eu sempre digo, na minha opinião, sempre tinha que ter 2 fotos. Uma foto de todo o elenco, comissão, staff, todo mundo, e uma só dos atletas. Porque só quem teve ali dentro, Rafael, das 4 linhas, sabe o quanto é difícil, cara. O papel do treinador é difícil? Claro que é. Mas ali dentro é pior, cara. Ali dentro é o torcedor te xingando, é a pressão, é a perna, é a cabeça, é o adversário. Então, assim, a pergunta é boa porque a responsabilidade que eu sinto hoje não é por ter participado do grupo atual campeão goiano. Eu me sinto uma responsabilidade muito grande por estar no Atlético e por ser o maior ganhador dos últimos anos, né? Foi o que tu falou na pergunta. O Atlético é o maior ganhador dos últimos anos. Essa é a minha responsabilidade. Mais nenhuma outra. O que aconteceu ano passado ficou na história, né? Por outro clube. Hoje é no Atlético. A minha responsabilidade é com a camisa do Atlético, com o presidente Adson, que foi o cara que acreditou no meu trabalho de me trazer, de me manter. Então eu tenho um compromisso e uma responsabilidade muito grande com o Adson, com toda a diretoria. Então a minha responsabilidade é de fazer o Atlético voltar a ser o campeão, como ele é o maior ganhador dos últimos anos. Ô, Lacerda, e diante desse tempo reduzido de pré-temporada, acho que até você citou um dia aí. O mais importante agora, pós-jogo, é assim, vencemos, é conquistar a vitória para começar a competição. E a gente viu assim, algumas mudanças assim, do time que você imaginava, né? O Tito prestei para ver documentação e o Giovani ficou fora dos treinos. Sim. Você vai esperar um pouco mais ou já está com essa ideia de time pronto para a estreia? Bom dia. Bom dia. Primeiro, assim, as mudanças elas são normais. A questão a gente tem até o final do dia para essa regularização dos atletas. Do Tito, é uma questão entre os clubes, né, burocrática, que não cabe a treinador ou comissão técnica, a parte diretiva, né? A do Giovani, ele já está liberado, ele fez toda a pré-temporada, ele ficou fora de 2 treinamentos, se eu não me engano, e a gente tem que ter muito cuidado nesse início, porque é jogo sábado, jogo quinta e jogo domingo. Então é um jogo, e depois já continua de novo, né? Quarta e domingo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, assim, o Giovani é um cara que apresentou números físicos de tudo, GPS muito alto, então a gente tem que ter esse cuidado, porque é um atleta que ele não consegue dosar no treino, então a gente vai esperar até o último momento. O Giovani não vai para essa partida, mas na quarta ele já está liberado, na quinta ele já está integrado normalmente para o jogo, mas ele não vai para o jogo. Então, assim, são situações que nós, como início de temporada, é normal. Esse período que os clubes têm é difícil, porque tem o recesso da CBF, e aí tem as datas de final de ano, os jogadores que chegam, às vezes jogador de fora do país. Então a gente tem um período muito curto, né? E às vezes alguma burocracia, uma troca de documento, mas assim, está tudo dentro do planejado. Se acontecer alguma coisa, faz parte do processo, eu entendo. E a gente tem, quem for a campo, o Atlético vai estar bem representado, mas eu não tenho dúvida que nos próximos dias vai estar todo mundo à disposição para fortalecer cada vez mais o nosso time. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Isso aí às vezes é difícil, o pessoal quer desempenho, mas é óbvio, tudo que a gente faz durante a semana é para quê? Para resultado e desempenho. E no treino, muitas vezes não. O treino ele é feito pro desempenho. Para eles performarem, para eles taticamente entenderem tudo o que eu quero como equipe, para eles entenderem a forma de jogar, de marcar, de atacar, de transições, mas nesse primeiro momento, e não é o futebol brasileiro, acho que está assim em geral no mundo inteiro, tem que ter resultado. Não adianta amanhã eles entregar tudo que eu pedi aqui, eu sei que, aí é o meu perfil, tem treinadores que falam que não, que primeiro é desempenho, mas eu sou mais realista. Eu tenho que ganhar jogo. O que me segura no cargo é vitória, é título. E com o tempo, porque é muito mais fácil tu conseguir o desempenho com a vitória. Se tu começa a perder e está desempenhando, como é que tu vai conseguir? Não, então eu prefiro começar ganhando, né? Óbvio, jogando bem, mas com o tempo, com os bons resultados, o melhor desempenho vai vir. Bom dia, professor. Bom dia. Vim acompanhando suas respostas no caminho e vi você falando que a pré-temporada continua, né? Mesmo após o jogo, você vai continuar. E desde o início dessa semana, que é a semana que antecede a estreia, a gente tem a oportunidade de acompanhar aqui, né? Vindo todos os dias. E eu percebi que, acho que 2 ou mais vezes, você teve o trabalho interrompido por chuva, né? Por fortes chuvas. E eu queria que você falasse se isso interfere, e se interfere, como interfere nessa coisa de, às vezes, programar um treino, não poder completar por conta de um temporal, sem condições climáticas, às vezes muda para amanhã por conta disso.
É uma situação que a gente, como eu já estava aqui no ano passado, né? Então a gente tentou antecipar esse problema, colocando, quando teve os trabalhos 2 períodos, não teve o que fazer, mas quando a gente fez um período, a gente está optando mais pela parte da manhã, né? Porque à tarde que é o problema. Assim, perder treino a gente não chegou a perder, porque daí teve um dia que a gente, até no dia da coletiva do Adson, né? A gente trocou o campo, que era um campo mais reduzido, que está tendo uma reforma nesse primeiro campo aqui. A gente conseguiu utilizar aqui essa parte do campo e não perdemos a sessão de treino. Mas, assim, mesmo com a chuva, a gente treinou. Por quê? Porque no jogo, se chover, a gente vai ter que jogar, né? Então, assim, tem que se adaptar. Eu até testei uma variação tática essa semana. Não preciso adiantar aqui, porque já que vocês não adiantaram, eu também não vou adiantar. E o Ângelo, a gente não sabe, não tem muita informação do Anápolis. A gente testou uma situação de campo praticamente. Vamos dizer, ano passado eu fiz jogo que praticamente não teve jogo. Só bola aérea, bola aérea, bola aérea. Então a gente testou um sistema, mesmo nesse pouco período, eu consegui testar um sistema que ano passado na Série B eu não conseguia testar. Pelas viagens, pelo acúmulo de jogos, pela carga de treino, eu não consegui testar. E nessa pré-temporada, eu consegui fazer 3 treinos com essa variação de sistema. Pensando numa variação de sistema mesmo, em um jogo que a gente esteja... É um sistema que tu pode usar ele quando tu está perdendo, para ficar mais protegido, quando está ganhando, para ficar mais protegido, e quando tu está perdendo o jogo. Ou precisa do resultado, que tu consegue liberar mais os 2 laterais ao mesmo tempo. Já respondi, que é uma situação com 3 zagueiros. E também essa situação tu utiliza num jogo que não... Vamos dizer, um jogo com chuva, que eu espero que a gente não pegue, mas se a gente pegar um jogo aí que esteja praticamente impraticável, tu tem 3 jogadores com uma estatura mais alta, jogadores de jogo aéreo, né, a volumar em cruzamento, então a gente conseguiu testar. Então, de certa forma, a chuva ela ajuda nisso. O que ela não ajuda e que atrapalha realmente é o quê? Às vezes a gente vem de 3 períodos de treino seguidos, foi o que aconteceu essa semana, e que a gente queria dar manhã de sono para os atletas, para eles descansarem, e a gente não pôde dar. A gente teve que antecipar o treino para de manhã. Isso é ruim, porque o sono da manhã, né, mais longo, não é o mesmo sono que eles têm na parte da tarde.